Podcast Instituto Aqua. Ouça quando, onde e como quiser. No mês de comemoração ao Dia Internacional da Mulher, uma outra data chama a atenção. O mês de março foi escolhido também para a conscientização da endometriose. Os dados da Organização Mundial da Saúde apontam que no mundo estima-se que 176 milhões de mulheres sofram de endometriose. No Brasil, são mais de 6 milhões de mulheres. Convidamos para o podcast Aqua Saúde dessa edição a médica ginecologista Rosiméria Almada Lima, e que também faz parte da direção da maternidade Benedito Leite no Maranhão, para explicar sobre a importância do diagnóstico precoce. Rose, explica o que é endometriose. A endometriose, ela é, assim, durante o período menstrual, tem uma teoria que explica, que é uma teoria de Sampson, que ela diz o seguinte, que vários pacientes, em torno de 70% a 90%, né, essa menstruação, durante a descida dela, do fluxo normal em direção à vagina, ela pode ter um movimento retrógrado para as trompas. E um pouco desse sangue que desce, que deveria descer, flui. E aí esse sangue, ele poderia se exteriorizar pela abertura das trompas e cair nos ovários e cair na pelve. Mas não só isso, mas fatores genéticos, fatores hormonais e ambientais associados a isso aí, fatores inflamatórios da paciente, pode fazer com que esse sangue retrógrado ele vire implantes de endométrio fora da cavidade uterina, que é a endometriose. E aí esse implante de endométrio fora da cavidade uterina, ele pode dar dor pélvica, ele pode dar aderência, que é quando o tecido ele adere ao outro, como se fosse colapso no outro. E aí a paciente pode ter dificuldade de engravidar ou infantilidade por conta disso. Então, sendo assim, ele dá em mulheres em idade reprodutiva. Como identificar a endometriose? Quais os exames ou condições clínicas que apontam? Tem paciente que não sente nada, né? E diz que as pacientes são assintomáticas. Essas aí é mais difícil. O paciente tem que fazer alguma ultrassonografia. A transvaginal comum, ela pode não identificar. A mais ideal é a transvaginal com um preparo intestinal, porque ela pode identificar se tem pequenos implantes, que às vezes eles são muito pequenos. Às vezes é de menores que 1 centímetro. E aí não dá para ver na ultrassonografia normal. Mas com a preparo intestinal dá para ver. Ou se a paciente for fazer um exame de rotina, uma ressonância pélvica, por um outro motivo, ela pode encontrar como um achado a endometriose, além do que ela estava investigando, tá? Então, dor pélvica, dor na relação sexual também. A paciente pode ter umas cólicas aumentadas só no período menstrual. Ela pode ter um período de sangramento vaginal durante a menstruação aumentado também. Infertilidade. Para as pacientes que têm dor pélvica, exame físico, preventivo não é indicado. No caso, a paciente com dor pélvica, o toque vaginal, para o médico poder sentir aquele útero, ver se ela, a paciente tem dor quando a gente tenta mobilizar o útero dela com os dedos, que aí é um indicativo de que tem um implante de endometriose na parte da frente, de trás do útero, anterior e posterior, indicando que pode ter um foco ali e está dando dor ou aderência. A dificuldade de movimentar esses órgãos dela durante o exame físico pode indicar que estão aderidos. Então, o exame de imagem, ou melhor, ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal ou ressonância magnética. Agora, o padrão ouro mesmo é videolaparoscopia, que é um procedimento cirúrgico, mas ele é usado também para diagnóstico de endometriose. Então, faz tipo uma vistoria na paciente e aí todos os órgãos que podem estar envolvidos com endometriose, inclusive bexiga, que pode ter comprometimento de bexiga também, ou de reto, e essa imagem é projetada numa tela de TV e o médico consegue ver os focos, e focos grandes e focos bem pequenos, pela videolaparoscopia. Quais os tipos de tratamento, são indicados na maioria dos casos? A gente sabe que, dependendo, até se comprometer outros órgãos, enfim, é outro tipo de tratamento. Mas, no geral, assim, se é descoberto logo no início... Tem graus variados de endometriose, né? E de acordo com os graus variáveis de endometriose, você pode ter alguns sintomas mais intensos ou não, ou com comprometimento mais intenso. Tem paciente que tem endometriose mais avançada, mas ela já está há tanto tempo que o grau de dor dela ou limiar aumentou, ou ela não tem mais tanta dor quanto antes. E se você fosse padronizar por outra paciente, ela diria que ela tem menos sintoma do que outra, que tem uma endometriose mais recente. Mas ela é mais focalizada pelo tipo, o grau de endometriose que a paciente tem e o grau de comprometimento de órgãos e se tem desejo
de gravidez, fertilidade ou não. Tem vários tipos. Digamos, você tem uma paciente jovem que tem endometriose no ovário, que é chamado de endometrioma. Se ela tem endometriose no ovário, depende do tamanho do endometrioma. Pode ser feito só a retirada. A endometriose, ela produz um tecido tipo achocolatado dentro do ovário. Pode ser feito só a drenagem, por videolaparoscopia desse líquido achocolatado do ovário, para que a paciente não fique infértil. Se ela tiver nos dois ovários, ou pode ser retirado o ovário, tem endometriose, e o outro ovário que não tem, permanece para que ela possa engravidar. Se ela tiver focos de endometriose distribuídos na superfície do útero, que a gente chama de peritônio, ou aderidos entre o útero e o intestino, pode ser feito durante a videolaparoscopia a ablação desses focos, que é como se chama, queimação dos focos com bisturi elétrico. Você vai lá e queima os focos de endometriose para aliviar a dor e solta as aderências da paciente, que chama adedione. E aí, avaliar se a paciente tem comprometimento intestinal, tem exame que pode ser feito por ressonância, isso aí, para ver se ela tem comprometimento, porque a paciente também pode ter até diarreia por conta de endometriose, ou ela pode ter cólicas intestinais ou um fluxo nas fezes mais líquidas no período da menstruação por conta disso também. E se a paciente já tiver prole definida, que é o que nós chamamos, que a paciente já tem filhos, não tem mais desejo de engravidar, e ela tiver endometriose toda a superfície do útero, tiver endometriose na área do septo entre reto vaginal, que entre o reto e a vagina, e aí pode fazer a esterectomia da paciente, já que ela já tem prole, e ablação de todos esses focos, queimação dos focos. Foi feita esterectomia e a gente preservou os ovários dessa paciente. Os ovários, eles são produtores de estrogênio, e o estrogênio é como se ele alimentasse o tecido endometriótico. Enquanto ela estiver em fase reprodutiva, o estrogênio, ele promove a manutenção ou proliferação desses tecidos endometrióticos. Então, aí talvez seja necessário fazer a esterectomia com a frectomia, tirar os ovários da paciente, ou, dependendo da idade dela, ou fazer a esterectomia, mantém os ovários, mas faz para ela anticoncepcional, para que a atividade do ovário seja controlada ou reduzida. Uma outra opção, se você tiver uma paciente jovem que ela não comprometeu os ovários e ela tem alguns focos, foi feito videolaparoscopia, ablação de alguns focos, mas investiga com alguma dor, um grau de dor bem moderado, dor bem leve, e ela não tem filhos, mas quer gestar, e a cavidade uterina dela é boa, o resto é bom e os ovários dela preservados. Ela pode usar um anticoncepcional para evitar menstruar, porque a menstruação, tipo assim, ela como se ela agredisse, incentivasse mais esse tecido endometriótico. A outra opção que poderia ser feita seria a colocação de um DIU de progesterona, que um outro tratamento para endometriose é o uso de progesterona. Então, tem um DIU de progesterona, que se chama Mirena, que pode ser colocado no útero da paciente. E assim como a Mirena, ela não menstrua, aí isso vai trabalhar na dor da paciente, evitar que outros focos venham a se formar ou os focos que tem não crescem. E assim pode-se dar um timing enquanto a paciente chega o momento dela se planejar para engravidar. Então, os tratamentos eles são bem diversificados. Depende muito do perfil da paciente e da intenção dela de engravidar ou não e do local dessa endometriose. Então, é possível fazer um tratamento de fertilidade para boa parte dos casos? Sim. E se a paciente, por exemplo, ela tiver, digamos que ela tem endometriose nos dois ovários, dependendo do tamanho do volume de comprometimento do endometrioma, que chama que é o líquido que fica no ovário, aí você pode fazer fertilização in vitro, você pode fazer essa fertilização para conseguir com que essa paciente tenha uma gravidez, para depois fazer o tratamento cirúrgico dela. Depois da gravidez, os ovários estão com volume grande, e ela já teve a gestação dela, ela vai ter que ser submetida a procedimento cirúrgico, que ou é retirada do ovário, ou drena o líquido endometriótico, que ao drenar, ele pode voltar a crescer ou não. Depende muito dos outros fatores dela, entendeu? Genético, hormonal, ambiental que estão associados. Então, falando um pouquinho sobre as causas da endometriose, eu queria que você explicasse um pouquinho. Tem vários fatores. Por exemplo, se a paciente ela é muito responsiva a estrogênio, ela tem um alto nível de receptores para estrogênio no corpo, então o estrogênio dela pode transformar aquele tecido endometriótico que está
que por acaso sai da cavidade uterina, que nem era para se desenvolver, ele pode transformar isso aí em um foco de endometriose. Tem uns fatores que chamam atenção também, interleucinas, que eles estão fazendo estudos que mostram que tem os fatores de inflamatórios, fator de interleucina, associado à interleucina, que mostram, que discriminam pacientes que têm uma chance de desenvolver aquele pequeno focozinho de sangue em foco de endometriose. Essas interleucinas elas estão associadas a fatores inflamatórios. Então, são perfis de pacientes, ou tem casos na família da paciente, pode ter algum fator hereditário associado, ou genético mesmo, que a paciente ela tem uma maior receptores para estrogênio, ou essa paciente ela tem uma maior quantidade de interleucinas no componente celular dela, como se a paciente já nasceu com aquela, como se fosse uma tendência a desenvolver focos. E tem alguma faixa etária que acaba desenvolvendo mais endometriose? Paciente em idade fértil. 20% das pacientes em idade fértil podem apresentar endometriose. E das pacientes inférteis, 30% a 50%, o fator de infertilidade é endometriose. E mulheres que adiam a gravidez ou que têm uma gravidez mais tardia, elas têm mais predisposição? Não, porque geralmente as pacientes, se elas adiam por uso de anticoncepcional, o anticoncepcional inibe por ele agir no ovário, atuando no ciclo menstrual e inibindo determinados ciclos menstruais dela. Faz com que a mulher não menstrue, tenha ciclos anovulatórios, que a gente chama. Se ela não ovulou, o estrogênio não estava ali atuando no seu máximo. Então, ela não ovulou, ela não menstruou. E se ela não está, quanto mais a mulher está suscetível a menstruar, mais as pacientes que têm mais risco para endometriose, maior será a chance dela ter que desenvolver mais focos. Então, quanto ela menos menstruar, melhor. Então, se ela adia e esse fator de postergação da gravidez é a não menstruação, acaba não sendo suscetível, não favorecendo a endometriose. Certo. E quando que a endometriose é considerada grave? A endometriose ela é considerada grave quando ela consegue acometer uma classificação que é da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, que ela classifica a endometriose. Essa classificação da endometriose ela é de acordo com as aderências e os bloqueios que faz. O útero ele é um órgão que ele fica entre a bexiga e fica o reto sigmoide atrás. E pode dar aderência entre a bexiga e o útero na frente. Ela pode dar aderência entre o útero e o intestino atrás. Ela pode dar aderência entre os ovários e as trompas, colar o ovário na trompa, ou aderência entre o ovário e a parede lateral do útero, colar o ovário com a parede lateral do útero, e esses órgãos não terem mobilidade. Então, esse grau de aderência é que vai indicar o estado de endometriose. Essa classificação, ela tem um estágio que eles chamam 1, 2, 3 e 4. O 1 vai de mínima, o 4 vai até a endometriose severa. E esse grau vai quantificar o tamanho dos focos de endometriose em cada uma dessas regiões onde é encontrado o videolaparoscopia. Tomando ali, eles vão também associar nesse score que é essa aderência, que às vezes é muito colado, que você não consegue nem separar direito. E qual a importância de diagnosticar o quanto antes a endometriose? A importância de diagnosticar o quanto antes é porque quando você faz o diagnóstico de endometriose e a paciente já está... Primeiro que assim, não tem um time exato para dizer assim, eu tenho que fazer o diagnóstico em 6 meses do ano, senão em 6 meses do ano ela vira grave. Não tem um time, varia de mulher para mulher. Esse time do avanço da endometriose, porque às vezes a paciente ela evolui muito rapidamente e às vezes ela fica no estágio leve por muito tempo. E a importância do tratamento mais precoce é evitar a infertilidade, a primeira importância. A segunda importância é evitar que a paciente fique com todas essas estruturas aderidas, porque a abordagem cirúrgica é muito mais difícil. Você operar um paciente porque está com uma endometriose em estágio avançado, e você conseguir descolar e dissecar o útero do intestino sem causar uma lesão intestinal, conseguir descolar o útero da bexiga sem causar uma lesão na bexiga dessa paciente, e aí ela tem que ficar com uma lesão vesical.
Então, a importância é ter que conseguir tratar e conseguir tirar esses focos. Em relação às pacientes assintomáticas, o ideal para que essas pacientes identificassem uma endometriose de uma forma mais precoce seria fazer o exame ginecológico uma vez por ano. O preventivo não é indicado, mas pelo menos uma ultrassonografia, um preparo intestinal, pelo menos para fazer um screening para ver se está tudo ok. É um exame que é menos invasivo. Muitas pacientes cobrem endometriose quando tentam engravidar e não conseguem. Às vezes elas não têm nenhum sintoma. Tentam engravidar e não conseguem. Durante o exame de investigação de fertilidade, a gente descobre endometriose. E você ouviu no podcast Aqua Saúde dessa edição sobre a endometriose, com a médica ginecologista Rosiméry Almada Lima, que atua na direção da maternidade Benedito Leite, no Maranhão. Até o próximo! Podcast Instituto Aqua. Ouça quando, onde e como quiser.